Boa noite a todos, se calhar vamos começando. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do webinar Ferramentas que te ajudam a publicar. Esta é uma iniciativa organizada pela Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos e para quem já esteve connosco na última sessão, muito obrigada por voltarem. Para quem está a chegar agora, a ideia deste ciclo é mesmo dar ferramentas práticas passo a passo para nos ajudar a fazer a investigação com método e conseguirmos publicar sem isto virar um grande problema no internato. Como sabem, este ciclo vai então estruturar-se em 4 módulos, cada sessão vai ser orientada por um orador convidado, e vamos fazer tudo desde a revisão da literatura, que já fizemos na última sessão, até à submissão, sempre com foco no que vai ser aplicável no dia a dia. Hoje vamos então continuar com o módulo 1, estudos de síntese, com o tema meta-análises, síntese quantitativa e interpretação crítica. A ideia é basicamente percebermos duas coisas: como é que se vai construir então uma meta-análise e, por outro lado, como é que se lê bem uma meta-análise. Antes de começarmos, queria só dar uma nota rápida. Podem deixar as questões na aba de Q&A aqui em baixo e no fim vamos colocá-las ao nosso convidado. Passando então agora ao que interessa. O orador de hoje é o Dr. Emílio Mota. O Dr. Emílio é médico interno de cardiologia na ULS do Alto Ave e é doutorando em medicina pela Universidade do Minho. Desenvolve atividade clínica e de investigação em cardiologia, com particular foco em meta-análises. É também, então, revisor em revistas como o Journal of American College of Cardiology e a Frontiers in Cardiovascular Medicine. Participa ainda como investigador em vários ensaios clínicos multicêntricos. Portanto, temos muita sorte de ter aqui o Dr. Emílio connosco. Dr. Emílio, passo-lhe então a palavra. Muito obrigada por estar connosco. Quando quiser começar, força. Pronto, muito obrigado. Pronto, a minha sessão é uma segunda do módulo de estudos de síntese e, essencialmente, nós, na última sessão, ficámos nos artigos selecionados, ou seja, fez-se a ideia, fez-se o protocolo, fez-se o screening e selecionou-se os artigos. E, a partir de agora, o que é que nós temos que fazer? Após a seleção dos artigos, a primeira fase é a extração dos endpoints e a escolha dos effect measures. Isto é, a correta extração de dados. Vamos passar um pouco de tempo aqui, porque é importantíssimo realizá-lo de uma forma correta, pois se não o fizermos, a nossa meta-análise não tem validade. Após nós termos esta matéria-prima para colocarmos na meta-análise, nós vamos proceder à agregação e vamos passar por quais é que são os modelos matemáticos mais recomendados. E como é que vamos operacionalizar tudo isto? Por fim, vamos interpretar os resultados e tentar perceber ou falar sobre a heterogeneidade, a análise de subgrupos, o Weave One-Hot Analysis e, de forma breve, a meta-regressão e o viés de replicação. Para a realização isto é suposto ser uma apresentação para vocês chegarem ao fim e terem mais ou menos uma ideia de como é que se consegue fazer e tentarem fazer mesmo. Para a realização das meta-análises existe um excelente recurso gratuito que é o Handbook da Cochrane. É uma pequena bíblia para caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram, porque tem passo a passo, secção a secção, todos os passos necessários para realizar uma meta-análise. Mas não sintam-se desencorajados quando vocês vão entrar ali na meta-análise e a primeira coisa que vocês veem aí é do not start here. Pronto, não, é só irónico, mas podem muito bem começar aqui e se tiverem alguma dúvida, as coisas, o que aconteceu recentemente é que existe também agora a inteligência artificial, que é um perfeito companheiro para tentar aprender estes conceitos que às vezes podem ser um bocadinho mais complexos, ou basicamente pegar no excerto do livro e colocá-lo na inteligência artificial e tentar perguntar, então, como é que. Tenta explicar isto por outras palavras, porque é que isto é assim e porque é que é assado, que é uma forma da gente conseguir aprender de forma com um recurso bom e alguém tentar nos explicar, que neste caso seria a inteligência artificial. Portanto, endpoints e effects measures. Para efeitos de extração de dados, é fundamental distinguir claramente entre endpoints e effect measures. Os endpoints são os outcomes que correspondem diretamente à pergunta clínica e normalmente são definidos no protocolo. São, por exemplo, a mortalidade, as hospitalizações, a classe funcional, fração de ejeção do ventrículo ou a qualidade de vida. Os endpoints
podem ser binários ou contínuos. Os binários correspondem a eventos que ocorrem ou não ocorrem, uma morte ou as hospitalizações. Já os contínuos são medidos numa escala quantitativa, contínua, como os valores de fração de ejeção, distância de teste da marcha e pontuação, por exemplo, numa escala de qualidade. Os effect measures são a forma como os endpoints podem ser apresentados. Os endpoints binários são habitualmente expressos ou em medidas relativas, como o risco relativo, o odds ratio, o hazard ratio, e por vezes em medidas absolutas, como as diferenças de risco. Para os endpoints contínuos, estes podem se apresentar em diferenças de médias no final do estudo ou diferenças da variação desde a baseline nos diferentes estudos. Podemos ainda também recorrer a diferença de médias padronizadas, que eu também vou explicar à frente. Existem outros effects measures que nós não vamos falar aqui, porque não são assim tão vulgares e não entram para o conteúdo desta apresentação. Para que entendam, os endpoints são expressos, então, em diferentes effect measures e nos diferentes estudos. E nós, da mesma forma, vamos ter que escolher um effect measure para apresentar o resultado do endpoint da nossa meta-análise. Existem três grandes formas de análise dos endpoints. E, portanto, da mesma forma que a gente apresenta os diferentes effect measures, eles podem ser tratados de forma de intention to treat, as per protocol and as treated. Intention to treat é a análise inclui todos os doentes no grupo ao qual foram randomizados, independentemente da adesão ou do crossover. Preserva a randomização, minimiza o viés de seleção e reflete a melhor efetividade no contexto real, porque no contexto real os doentes também, efetivamente, vão fazer crossover ou não aderem. Já a análise per protocolo inclui apenas os doentes que cumpriram o protocolo e estima a melhor eficácia biológica. No entanto, perde a proteção da randomização. Já a análise S-Street considera os participantes conforme o tratamento que efetivamente receberam e reflete a exposição real, mas quebra a randomização e é aproximação a um desenho observacional, com maior risco de viés. Na maioria das meta-análises, a abordagem preferencial é intention to treat. Deve-se tentar fazer sempre intention to treat. A maior parte das vezes. Obviamente que depois poderá depender do tipo de pergunta. Se nós queremos ver a eficácia biológica, poderemos pensar noutro tipo de análise, mas preferencialmente é um intention to treat. Agora, como é que a gente seleciona o effect measure da nossa meta-análise? A Cochrane descreve três grandes conceitos, que é, devem ser consistentes, devem ter as propriedades matemáticas corretas e deve ser fácil de interpretar. Isto resumindo, se vocês forem ler, essencialmente resume-se a preferir effect measures relativos a absolutos, ou seja, preferir, por exemplo, risco relativo a diferença de risco, e relativamente à facilidade de interpretação, se nós temos a opção entre risco relativo ou odds ratio, preferir risco relativo. Por último, a Cochrane também diz que quando nós fazemos a extração dos resultados, nós devemos tentar fazer a extração dos ajustados às baselines. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma análise univariável e uma análise multivariável, tentar extrair, por exemplo, o odds ratio da análise multivariável. Mas, verdadeiramente, a escolha do effect size da nossa meta-análise vai depender, sobretudo, de dois fatores, que é os estudos o que é que os estudos reportam, aqueles que a gente selecionou, e como é que conseguimos agregar de forma consistente para obter uma estimativa fiável. Nem sempre é possível usar a medida ideal e muitas vezes a decisão é condicionada pelos dados disponíveis. E nós vamos ver exemplos para tentar perceber o que é que eu quero dizer. Ou seja, aqui vamos tentar então arranjar matéria-prima para a nossa meta-análise. Por exemplo, vamos pegar neste exemplo, que é para um endpoint X, vamos imaginar que é a mortalidade, aqui mostra um exemplo que num endpoint binário a mortalidade pode estar reportada em diferentes effect measures com diferentes horizontes temporais. O estudo A reporta risk ratio a 1 ano, o estudo B reporta o número de eventos a 1 ano. O estudo C, uma curva de Kaplan-Meier com numbers at risk, com minimal loss of follow-up. E o estudo D, um odds ratio a 1 ano. E
em diferentes follow-ups. Por exemplo, o hazard ratio no estudo A é variável de 18 a 24, no estudo B, 24 meses e no estudo D, 18 meses. Como nós vimos, da Cochrane tenta-nos dizer que nós devemos tentar utilizar medidas de effect measures relativos. Então, nós vamos tentar agregar os riscos relativos ou os hazard ratios, assim, de uma forma geral. Então, vamos lá tentar perceber qual é que é estas diferenças e como é que a gente pode agregar. O risco relativo tem que ser calculado num ponto fixo e com a exclusão dos pacientes que perderam follow-up até esse ponto fixo. Ou seja, quando nós fazemos o risco relativo aos 96 meses, todos os que perderam follow-up aos 96 meses não são incluídos nesta análise. E como vocês podem ver, no risco relativo, se nós fizermos um risco relativo aos 24 meses, podemos estar aqui a falar de um risco relativo de 0,98 e aos 96 meses podemos estar a falar de um risco relativo de 0,75. O que é que isto significa? Significa que a gente, quando tenta agregar ou quando vai ver os effect measures dos diferentes estudos, não devemos juntar os riscos relativos que são calculados em pontos temporais diferentes ou muito diferentes. Ou seja, não podemos fazer isso porque, como vocês podem ver, há uma diferença ao longo do tempo. E então, nós agregarmos isso, não estamos a fazer um bom trabalho numa meta-análise. Adicionalmente, é sensível à perda de follow-up. Já os hazard ratios têm um componente de tempo até evento. E, assim, de uma forma muito simplista, em termos matemáticos, é quase como nós estivéssemos a falar de declives e estamos a falar do rácio entre declives, que pode ser calculado de forma num follow-up variável, ou seja, porque consegue integrar os dados de doentes que perderam follow-up, ou seja, podemos ter um follow-up de 24 a 36 meses e conseguimos ter um hazard ratio disso, ou calculado a diferentes time points, ou seja, aos 48 e aos 96. Nós, em teoria, podemos agregar hazard ratios de diferentes estudos em diferentes time points se cumprirem uma premissa, que é o risco tem que ser constante ao longo do tempo. Um, e isto pode não ser bem verdade, por exemplo, no contexto do risco cardiovascular após um evento agudo, em que, por exemplo, após um infarto, a probabilidade da gente ter outro infarto é é muito maior no início do follow-up do que no fim. Portanto, existem sempre estas suposições se a gente quiser agregar as approaches de diferentes time points. Assim, voltando ao nosso exemplo, se nós quiséssemos agregar estes quatro estudos, se tivéssemos um risco constante ao longo do tempo, podíamos agregar estes quatro hazard ratios. Agora, relativamente aos outros effect measures do mesmo endpoint. A verdade é que o número de eventos para o total, o odds ratio e o risco relativo, e diferenças de risco, aliás, são transmutáveis matematicamente. Ou seja, tendo um, temos os outros todos. E o RedMed, que é um dos programas que a gente também vai abordar nesta apresentação, permite-nos, tem calculadoras em que a gente, ao preencher, por exemplo, os eventos e o total, obtém-se o odds ratio, o risk ratio, o risk difference, e da mesma forma, se nós tivéssemos risk difference, ao preencher o risk difference os intervalos de confiança, obteríamos todo o resto. Portanto, voltando ao nosso exemplo, uh, do número de eventos do risk ratio a um ano e do odds ratio, conseguimos obter risk ratio a um ano. Todos no mesmo time point, como a gente já tinha falado anteriormente, que é importante, particularmente no risk ratio. Portanto, aqui era um exemplo de como, por exemplo, o mesmo endpoint pode estar apresentado em número de eventos, não é? E em hazard ratio, com o número total de pacientes analisados. Pronto. Nos diferentes endpoints, aos 24 meses. Pronto. Agora, voltando ao exemplo em que nós estávamos, relativamente às curvas Kaplan-Meier com no number at risk e minimal loss of all. Será que isto dava para converter num risk ratio? Dá. Dá para tentar, desculpem, dá para tentar inferir. Aqui temos um exemplo em que, se a perda de follow-up for inexistente ou mínima e tivermos um número de participantes at risk aqui em baixo, não é? Num determinado time point, por exemplo, aos 12 meses, conseguimos estimar o número de eventos que foram acumulados até esse momento, porque não houve perda de follow-up, isto é importante.
E sabendo o número inicial de participantes e o número ainda em risco, conseguimos inferir quantos eventos e, portanto, se temos número de eventos e número total, temos um risk ratio. Podemos inferir um risk ratio no ponto temporal específico, que neste caso nós queremos que seja aos 12 meses, para ser igual aos outros estudos. Contudo, estas inferências têm que ser explicadas têm que ser feitas com cautela e devem ser explicadas nos métodos, que é para mostrar a nossa transparência de onde é que nós obtivemos os dados. Desculpem. E assim, nós conseguimos ter hazard ratios e risk ratios a um ano. Qual então é o effect measure que a gente deve apresentar na nossa meta-análise? E a resposta é depende. E depende porque é um equilíbrio entre o que permite-nos agregar mais estudos, porque a gente pode não ter o hazard ratio para todos, por exemplo, podia ser tal para três, mas, por exemplo, temos que escolher um que menos esteja em risco de invalidar os pressupostos usados, por exemplo, o risco constante ao longo do tempo, o que é clinicamente mais útil e o que é colhido de forma menos indireta e com menor número de subposições e o que tiver menor risco de viés. Ou seja, porque se nós pegássemos, por exemplo, fôssemos avaliar o risk ratio a um ano, mas tivéssemos imensa perda de follow-up, tem algum risco de viés. Portanto, qual é que é o effect measure que a gente utiliza numa meta-análise? Depende. E depende destes fatores, essencialmente. Alguns caveats. Uh, É possível estimar hazard ratios com risk ratios, mas isto não é recomendado de forma padrão e isto é tipo magia estatística, ou seja, tem muitos pressupostos que têm que ser cumpridos para isto ser verdade. Relativamente aos endpoints compostos, que é muito comum na cardiologia, não sei nas outras especialidades, hum, é importante que a definição dos compostos sejam idênticos, porque senão nós estamos a agregar coisas diferentes. É quase como se estivéssemos a agregar a morte e hospitalizações. Ou seja, tem que ser idêntico, tem que ser igual, melhor dizer. E atenção, que quando nós estamos a extrair resultados, é importante que a definição dos endpoints e a adjudicação dos eventos seja idêntica. E é preciso mesmo ver os protocolos dos ensaios clínicos para ter a certeza que a adjudicação é igual. Porque, por exemplo, eu dou-vos o exemplo paradigmático de AVC, em que o AVC pode ser AVC nos artigos, mas quando nós vamos ver os protocolos é AVC e AIT num, AVC isquémico noutro é AVC isquémico e hemorrágico, e noutro é AVC hemorrágico. Ou seja, estamos a falar tudo de eventos diferentes, ou seja, tendo pontos diferentes, e portanto, se nós estivéssemos a misturar, estávamos a perder validade na nossa meta-análise e estávamos também a aumentar a heterogeneidade, que a gente também vai falar mais à frente. Relativamente aos endpoints compostos, contínuos, peço desculpa. Estes são variáveis que são medidas numa escala quantitativa e podem ser apresentados em diferenças de médias no endpoint final ou na diferença de variação em relação ao baseline, ou seja, a diferença de change from baseline. Na meta-análise, eles podem ser agregados em diferenças absolutas de médias, quando a escala é a mesma, ou seja, quando estamos, por exemplo, a usar centímetros e centímetros sempre, ou quando nós estamos a utilizar porcentagem e porcentagem sempre, ou quando existem diferentes instrumentos ou escalas que são utilizados para medir o mesmo construto, e aqui o exemplo paradigmático é a qualidade de vida, porque existem diferentes questionários para a qualidade de vida, podemos recorrer às medidas médias padronizadas, que eu também vou explicar à frente, que é uma forma da gente conseguir agregar escalas diferentes. Pronto, os endpoints compostos, como nós estávamos a falar, podem ser apresentados em diferenças no endpoint final, ou seja, no final do estudo vê-se, mede-se o efeito e faz-se a diferença. E esta abordagem é simples, é fácil de interpretar, mas pode ser influenciada por diferenças nas baselines. A segunda forma é change from baseline e as diferenças entre elas. E neste caso, nós conseguimos incorporar o ponto de partida e a baseline anterior, e pode ser mais adequado quando existem pequenos desequilíbrios basais, ou seja, porque nós estamos a fazer a diferença das changes. No contexto de uma meta-análise, a gente pode agregar estes dois juntos. Tem uma explicação a explicar porque é que isso pode ser possível aqui, mas é possível agregá-los juntos, desde que seja o effect measure que nós utilizamos na nossa meta-análise diferenças absolutas.
Quando nós não temos escalas diferentes, por exemplo, uma escala de qualidade de vida, duas escalas de qualidade de vida, em que uma, por exemplo, é de 0 a 100 e outra é de 0 a 20, eh, para torná-las comparáveis, a gente pode utilizar diferenças de médias estandarizadas que transformam o efeito em unidades de desvio padrão e assim conseguimos agregá-las, eh, apesar de serem questionários diferentes. É importante também referir que se nós utilizarmos diferenças de médias standardizadas, já a premissa de nós podermos juntar os changes from baseline e diferenças de endpoint deixa de ser possível. Ou seja, só podemos ou fazer com diferenças de changes from baseline ou diferenças no endpoint final. Isto para terminar os endpoints contínuos. No Revman, é a mesma coisa que acontece nos endpoints binários, que é, nós temos calculadoras em que a gente basta colocar a média, o número e o padrão, ou o intervalo de confiança, e aquilo auto-preenche-nos tudo o resto, neste caso, para as diferenças médias, mean differences, ou para standard mean differences, que é as médias standardizadas. Agora que nós temos os nossos endpoints, ou seja, por exemplo, naquele exemplo já temos os risk ratios, os asset ratios, como é que a gente agrega? E, e agora vamos falar sobre quais é que são as diferentes fábricas, os diferentes modelos matemáticos em que a gente coloca os nossos dados e obtemos o resultado final. A primeira distinção que é importante clarificar é que os modelos matemáticos, ou seja, podem ser aleatórios ou modelos de efeitos fixos. O modelo de efeitos aleatórios assume que os estudos podem estar a estimar efeitos ligeiramente diferentes, devido a variações na população, no desenho ou no contexto clínico. E assim incorpora alguma heterogeneidade dos estudos numa distribuição normal e calcula o efeito que nós queremos ver, médio global, e assim é geralmente mais realista. Já o modelo de efeitos fixos assume que existe apenas um efeito verdadeiro comum a todos os estudos e que as pequenas diferenças observadas ou as diferenças observadas nos estudos, eh, são devido apenas e unicamente ao erro amostral, o que não é muito realista. Portanto, na prática, quando nós estamos a falar em termos clínicos, a escolha preferencial é os modelos de efeitos aleatórios, porque é aquilo que mais se assemelha ou é aquilo que mais validade tem nos diferentes estudos de ensaios clínicos e afins. Pronto. Agora, depois de distinguir o que é então esta coisa de modelos de efeitos fixos e modelos aleatórios, é importante perceber que existem diferentes, digamos, máquinas estatísticas para calcular o efeito measure da nossa meta-análise. E as diferentes máquinas, digamos assim, têm diferentes capacidades, ou seja, se conseguem fazer fixos, conseguem fazer aleatórios, se conseguem fazer os effect measures que a gente tem, e está disponível nos diferentes programas que nós vamos falar nesta apresentação. Cada um com as suas vantagens e desvantagens. Mas simplificando isto, é o seguinte: o DAL é o modelo classicamente utilizado e é o modelo padrão do RevMan, que é aquele que é o programa assim, mais utilizado para quem está a começar. Um, E, portanto, não é incorreto, numa primeira meta-análise, utilizar o DEL como primeira abordagem para fazer a vossa primeira meta-análise. Ok? Mas, apesar de tudo, desde 2024, é só importante referir, e é por isso que eu estou aqui a tentar dizer, o RML é recomendado pela Cochrane porque evita é mais robusto que o do DL para estimar as agregações, estimar os effect measures. Contudo, não está disponível no RedMed, por isso que eu estou a dizer que não é errado vocês começarem com o DL. É importante vocês perceberem que existem outros métodos que os revisores, quando vocês submetem um artigo, podem-os pedir para o que é que vocês não utilizaram, ou vocês não deviam utilizar isto. Pronto. E, efetivamente, existem, e vocês têm que conhecer que existem. Mas não é errado, mais uma vez, começarem com o DL.
Por último, é importante só também referir este modelo aqui, que é um modelo também muito interessante, no sentido em que reduz o número de falsos positivos e é recomendado quando nós temos poucos estudos na nossa meta-análise. Portanto, se vocês não sabem fazer o segundo e o terceiro, façam o primeiro. E se vocês souberem fazer o segundo e o terceiro, ou façam o segundo quando têm muitos estudos, ou o terceiro quando têm poucos. Essencialmente é isto. Um, Agora que vocês sabem quais é que são os modelos que existem, quais é que são estas máquinas que existem, como é que a gente faz a meta-análise? Pronto. E agora vamos ver isso. Pronto, vocês têm aí um link para fazer o download do RevMan. Vocês instalam, clicam ali para começar uma nova meta-análise. Um, Finish, incluem os vossos estudos, depois incluem uma comparação, incluem um endpoint, um outcome, e aqui vocês dizem se o outcome é dicotómico ou contínuo, e aqui, lá está, tem a máquina, digamos assim, estatística que vocês podem utilizar. Neste caso, a Random Effects, Inverse Variance, quando é Random Effects é o DL, é o primeiro que nós estávamos a falar, e aqui o Effect Measure, que já vimos que a Cochrane recomenda que seja o Risk Ratio, ou um Hazard Ratio, mas aqui, Risk Ratio. Pronto. Nós clicamos Finish e aqui adicionamos os nossos ensaios clínicos e ao clicar naquela calculadora, obtemos aquela calculadora que já tínhamos mostrado, que permite-vos, de forma transmutar, digamos assim, os diferentes effect measures que vocês podem encontrar nos diferentes estudos. Depois de colocarem os vossos estudos, têm o vosso output com a meta-análise, em Forest Plot, e um Funnel Plot, que também já vamos falar, que tem a ver com vias de seleção. Pronto. Agora, a meta-análise online é um site que também tem as capacidades, como nós vimos na tabela anterior, de fazer as outras três formas os outros dois modelos, não é? E, essencialmente, se vocês clicarem aqui, vocês conseguem fazer o old demo data e tem aqui como é que vocês devem preencher. Tem os diferentes modelos aqui a escolher, quando clicam ali Advanced Settings, ou seja, podem escolher o Inverse Variance, o Restricted Maximum Likelihood e tem aqui os resultados em Forest Plot e em Funnel Plot, com uma pequena descrição automática do que é que vocês podem ou devem interpretar daquilo. Por último, temos o R, que, em boa verdade, é programação pura, mas graças à inteligência artificial, a entrada para vocês conseguirem fazer programação no R é muito menor. Essencialmente, o que vocês precisam fazer é instalar o R, que é gratuito, ok? E depois precisam ter um programa para correr o código, que é o código R. Ou seja, você tem um programa que corre o R e têm que instalar o R. Ou seja, tem que instalar estes dois programas para correr. E a inteligência artificial, ou seja, o R é uma coisa assustadora, efetivamente, mas a inteligência artificial, mais uma vez, vem aqui a nos ajudar a dar algum apoio a quem quer começar ou quem sente-se corajoso o suficiente para fazer alguma coisa em R. E eu aqui tenho aqui um prompt muito simples de, olha, escreve um código em R para realizar uma meta-análise com um hazard ratio, com dois subgrupos, utilizando o RML, faz tudo num bloco para eu copiar e colar, comenta o código, isto é importante, porque o comentar o código permite que vocês percebam o que é que cada parte do código está a fazer. Para um principiante entender, e como é que deve preencher os dados, e exporta um PNG, ou seja, exporta um resultado com um for a spot, um level auto-analysis e um funnel plot. E eu meti isto no ChatGPT. O ChatGPT é até mesmo gratuito, ou seja, isto não se tem que pagar. E tem aqui o código. E se vocês vão ler, ok, uma meta-análise com estas características, muito bem. Olha, a maneira como se mete os dados é desta forma, ou seja, tem ali a hazard ratio, o estudo, o intervalo de confiança menor, o intervalo de confiança maior, o subgrupo a que pertence e pronto, o resto não é muito interessante para o tema desta análise, mas se vocês lerem, explica-vos direitinho o que é que cada parte do código está a fazer.
E vocês metem no positron, ou seja, copiam, colam ali num ficheiro novo do positron, que aquilo é literalmente abrir um ficheiro novo, colam no positron, clicam ali naquele coisa de correr play e têm o resultado da vossa meta-análise. Ou seja, o que eu quero vos dizer com isto é, o R é uma coisa assustadora, mas não é, neste momento, com a inteligência artificial, é muito mais fácil do que era previamente. E, portanto, é assim, não se sintam indivíduos de tentar fazer alguma coisa, porque neste momento existem a capacidade de fazer isso. Pronto. Agora, acabamos a operacionalização. Desculpem. Vamos à interpretação. Vamos falar agora de heterogeneidade, de análise de subgrupos, Lewis analysis, meta-regressão e viés de publicação. Este é um exemplo de um forest plot de mortalidade numa trombose de prótese, fibrinose da cirurgia urgente, e aqui nós podemos ver o efeito agregado, ou seja, neste caso não há efeitos de diferenças significativas, porque não há diferenças significativas porque o intervalo de confiança ainda apanha o número 1, ou seja, não temos diferenças significativas. Conseguimos ver aqui o peso dos diferentes estudos, e também conseguimos ver aqui uma medida estatística de heterogeneidade que, essencialmente, a gente já vai perceber o que é, que invalida de alguma forma ou torna menos robusto o efeito agregado que a gente obteve, o efeito measure que a gente tem. E o que é a heterogeneidade? A heterogeneidade numa meta-análise refere ao grau de diferenças entre os resultados dos estudos incluídos. Em termos simples, é a avaliação de saber se todos os estudos estão a estimar o mesmo efeito ou se existem variações maiores do que as esperadas pelo acaso. Ou seja, se as diferenças que nós vemos nos estudos são assim são maiores do que aquilo que a gente estaria à espera. E uma heterogeneidade elevada reduz a confiança na estimativa global, porque faz-nos pensar que existe alguma causa para os efeitos observados que não seja efetivamente a intervenção que nós queremos medir. E essas fontes de heterogeneidade podem ser populações diferentes, intervenções ligeiramente diferentes, os métodos, por exemplo, aquela questão da adjudicação, o tempo de seguimento que é diferente, por exemplo, nós estamos a meter RR a riscos relativos diferentes e, portanto, nós estamos aqui a aumentar, estamos a dar justificações para aquilo que nós estamos a observar que não sejam por causa da intervenção que nós queremos medir. E como é que nós avaliamos isso? Existe o Q de Cochrane, o I ao quadrado e o tau ao quadrado. Em boa verdade, a gente utiliza de forma assim mais simplista o I ao quadrado, que é a percentagem da variabilidade total atribuída à heterogeneidade. Ou seja, naquele exemplo que nós estávamos a ver, pai, 59% era atribuível à heterogeneidade e não ao efeito de nós estarmos a fazer cirurgia ou estarmos a fazer fibrinólise. Portanto, é aquilo que invalida, digamos, como nós estávamos a dizer, a nossa estimativa, ou seja, disse a ser tão fiável. E assim, isto aqui são alguns cutoffs alguns cutoffs, mais ou menos exemplos para dizer que é baixa, moderada ou alta, não é? E então o que é que nós fazemos quando temos uma heterogeneidade elevada? Tentamos fazer análise de subgrupos, ou seja, tentamos perceber qual é que é o motivo, ou tentar arranjar um motivo para estarmos a ver aquela heterogeneidade, por exemplo, com a análise de subgrupos com risco de viés, ou seja, se há diferenças, se a heterogeneidade aumenta quando nós metemos os estudos com o risco de viés elevado, se, por exemplo, nós estamos a ver a revascularização de um vaso qualquer, se é cirúrgico ou persistente ou minimamente invasivo, se essas diferenças justificam a heterogeneidade ou se existem mesmo diferenças entre essas intervenções. Podemos fazer uma meta-regressão que, pronto, em boa verdade, é avaliar isso, é fazer uma análise de subgrupos, mas só que em vez de ser subgrupos, é numa escala contínua. Nós não vamos falar muito disso sobre o assunto, mas é sobre isso. É mais ou menos isso. Podemos, eventualmente, quando temos muita heterogeneidade, excluir algum estudo, mas se sempre justificado, ou seja, tentar perceber, olha, este estudo não podemos incluir, porque após verificar melhor, o protocolo é diferente, não é propriamente, a adjudicação dos eventos não está correta, pronto, podemos excluir esse estudo. Portanto, é isso que nós podemos tentar fazer quando nós temos uma heterogeneidade elevada. A heterogeneidade elevada pode ser uma coisa também boa, no sentido em que, se nós tivéssemos aquele exemplo anterior, nós podíamos, nós ao fazermos uma análise
de subgrupos, reparámos que quando nós restringíamos ao Alt Plus, o efeito perdia, deixávamos de ter heterogeneidade e passava a ser significativo. Ou seja, parecia que o que nós estávamos a ver é que, como vários estudos utilizavam diferentes fibrinólicos, e quando nós restringíamos ao Alt Plus, esse Alt Plus mostrava efeito significativo enquanto os outros não mostravam. E, portanto, nós estávamos a ver uma heterogeneidade que era derivada ao facto de nós termos no grupo controle, que era a fibrinólise, controlos diferentes. Sabem? Portanto, nós temos que ter assim alguma interpretação depois quando nós estivermos a analisar os dados. O Leave One Out Analysis é basicamente uma análise em que a gente retira um estudo e verifica se o efeito se mantém. E isto é importante, por exemplo, porque os dados que a gente pode estar a ver numa meta-análise podem estar exclusivamente a ser motivados por um único estudo. E então vocês têm que ter a noção que, ok, então é por causa deste estudo, se calhar este estudo tem estas características que fazem com que seja significativo e, portanto, a nossa meta-análise está a dar significativo por causa destas características daquele estudo. Portanto, é importante fazer uma leave one analysis para ver se a robustez da nossa meta-análise se mantém. Aqui também estão outras características, outros subgrupos que a gente pode sempre explorar, mesmo não tendo heterogeneidade, para determinar hum, se existe alguma diferença. Um muito clássico também é o desenho de estudo, quando nós estamos a agregar, por exemplo, ensaios clínicos com estudos observacionais, ou seja, que é assim conseguimos fazer uma análise de subgrupos a verificar se existem diferenças entre os diferentes desenhos de estudo. Por fim, um viés de publicação. O viés de publicação é outra coisa que temos que avaliar, que ocorre quando os estudos com resultados positivos têm maior probabilidade de serem publicados do que os estudos que têm resultados neutros ou negativos. Pode ser avaliado visualmente com os gráficos de fundo, que é aqueles gráficos que nós tínhamos visto, para ver se eles efetivamente são simétricos. E podem ser avaliados de forma estatística com o teste de Edgar e o teste de Begg, contudo, eles devem ser feitos ambos acima dos 10, o Begg com mais de 25. Pronto, e aqui nós queremos é que não tenha diferenças estatisticamente significativas, ou seja, que não haja diferenças estatísticas entre um lado e o outro. Portanto, e aí mostra que nós não temos um efeito de publication bias. E assim terminamos a nossa meta-análise. Agora, existe o Prisma para tentar reportar a nossa meta-análise quando nós estamos a escrever. E o Prisma é essencialmente umas guidelines em que tem uns tópicos que nós devemos tentar, no que é possível, reportar enquanto nós estamos a escrever o nosso artigo. Por fim, a meta-análise é uma ferramenta poderosíssima, mas existe rigor metodológico, nomeadamente na colheita de dados e na agregação dos effect measures. É mesmo importante fazer uma colheita de dados correta, porque é o que entra e se nós escolhermos mal, sai uma mal meta-análise. Pronto, essencialmente a qualidade está dependente disso. Outra coisa que a meta-análise está dependente é da qualidade dos próprios estudos. Ou seja, se a gente está a meter estudos que não são bons, o resultado vai ser mau também. Ou seja, não vamos responder à nossa pergunta clínica. E é importante ter cuidado com o misturar de medidas incompatíveis, de endpoints incompatíveis, porque isso remove a validade dos nossos resultados e o que a gente quer é validade. Ou seja, nós queremos é ter uma resposta mais ou menos fiável àquilo que nós tentamos perguntar-nos no nosso protocolo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Emílio. Se calhar vamos começar agora a parte das perguntas. Volto a relembrar que se quiserem colocar perguntas, podem colocar na aba do Q&A. Já temos algumas. Vamos lá começar esta maratona. Eu imagino que Acabaste, sejam muitas. acabaste de falar da Live Burnout Analysis, foi mesmo há Sim. bocadinho. Como é que isto se faz mesmo na prática? Basicamente, isto é automático nas ferramentas ou nós temos de fazer isto basicamente à mão? Ok. Onde é que É isto... assim, o R permite fazer este tipo de gráficos. O R permite fazer este tipo de gráficos. Mais uma vez, é preciso fazer com inteligência artificial, ou se vocês souberem fazer R, fazer R. Deixem-me buscar aqui. Se vocês fossem a fazer no Redman, era só clicar ali, tic,
e viam o efeito final a ver se alteravam ou não. Ou seja, porque estavam a excluir o grupo A. Depois queriam excluir o grupo B, clicavam ali e incluíam o grupo A e clicavam no B e excluíam o grupo B. Ou o estudo B, melhor, estou a dizer grupo, mas queria dizer estudo. Ou seja, dava para selecionar e desselecionar um único estudo e verificar se é robusto o resultado que a gente está a ver. Ou seja, se houvesse diferenças significativas, se essas diferenças significativas se mantinham ao remover o estudo A e depois, posteriormente, o estudo B, e depois, posteriormente, o estudo C. No Redman também é simples de fazer, que é só clicar aqui. No R existe, é aquele, uma função própria para isso. Pois era importante então colocar isso na parte das limitações, embora pronto, seja uma coisa para melhorar o nosso estudo, certo? Não percebi, desculpa. Na parte das limitações, depois tinhas de dizer, obviamente, que retiraste aquele estudo e os motivos pelos quais o fizeste, certo? Estamos a falar de retirar por causa da heterogeneidade ou pelo Leave One Analysis? O Leave One Out Analysis, pois é, Leave entrou One Out nessa. Analysis é um teste de robustez dos nossos resultados. Ou seja, nós Uhum. não estamos a excluir nenhum estudo. Nós estamos simplesmente a fazer iterações à nossa meta-análise ao remover um estudo de cada vez, ou seja, estudo 1, retirar e ver o que é que acontece, voltar a meter o estudo 1, retirar o estudo 2 e ver o que é que acontece, voltar a meter o estudo 2, para ver se, por exemplo, as diferenças significativas que nós temos se mantêm mesmo removendo um dos estudos. Ou seja, mesmo removendo um dos estudos, os nossos resultados continuam a ser robustos. E isso é o que serve o Evon Out Analysis. É uma forma de sensibilidade para tentar determinar se os efeitos que a gente está a observar, por exemplo, são exclusivamente de um ensaio clínico. Por exemplo, imagina que nós temos todos ensaios clínicos, 10 ensaios clínicos, e nós só temos diferenças significativas se removermos um deles. Ou seja, efetivamente, o efeito que nós estamos a ver é motivado apenas por aquele ensaio clínico. Ok, obrigada, ficou esclarecido. Além disso, referiste também que a inteligência artificial é uma grande ajuda na parte da operacionalização, falamos na programação do R e tudo. Para além destas questões, que falaste, onde é que achas que a inteligência artificial realmente acrescenta valor na meta-análise? Se há alguma tarefa que dá para delegar, alguma tarefa específica, e em que é que não se pode mesmo utilizar a inteligência artificial? É assim, existem, já na apresentação anterior, já existe mesmo a utilização de inteligência artificial para a seleção para fazer o screening dos, dos estudos. Contudo, é assim, aquilo não está completamente validado, ou seja, isso continua a ser uma limitação continua a ser uma limitação se nós prosseguirmos por aí. Acho que quando eu digo que a inteligência artificial aqui é muito útil, ou pelo menos para quem está a começar, é na operacionalização, por exemplo, para escrever R, e, por exemplo, para quando nós temos alguma dúvida, nós estamos a tentar ler o livro da Cochrane, que é um excelente recurso, é mesmo um excelente recurso. E não estamos a perceber muito bem, este conceito não está a ser muito claro. Deixa-me copiar assim, uma boa porção do texto da Cochrane, colocar na inteligência artificial. Olha, eu não estou a perceber isto, explica-me para outras palavras. E aquilo, como já tem basicamente um background, ou tem um background que é fiável, que é o livro, não é? Ele vai-vos explicar de forma mais ou menos fiável os conceitos que vocês não estão a entender, que às vezes pode ser útil para. Eu não estou a perceber porque é que eu não posso, por exemplo, por exemplo, eu não estou a perceber porque é que eu não posso juntar riscos relativos de diferentes time points. Explica-me por outras palavras, por exemplo. E acho que aí é um excelente, também é um excelente recurso para aprender. Ok, obrigada. Passando à próxima. Apenas podemos misturar diferenças de change from baseline scores com as diferenças de médias, com a MD, se estivermos a avaliar a mesma escala, certo? Certo? Só quando estamos a avaliar a mesma escala. Porque se nós estivermos a utilizar a Standardized Mean Difference, os desvios padrão são diferentes. Como é que eu vou explicar? Quando nós utilizamos o endpoint, vou até buscar aqui, quando nós utilizamos o endpoint aqui, quando nós utilizamos a diferença do endpoint, o desvio padrão vai ser remetente a esta diferença.
Quando nós utilizamos, ou seja, por exemplo, uma diferença entre 150 e 140. E quando nós estamos a utilizar o change from baseline, o desvio padrão vai ser a diferença, vai ser referente à diferença entre 20 e 30. E, portanto, quando nós estamos a fazer nas médias standardizadas, o, o- as médias standardizadas, para avaliar o, a escala em desvios padrões, isto aqui basicamente não se consegue juntar. Não se consegue juntar, não dá. É assim, é uma explicação que não é assim muito longa, mas é preciso pensar um bocadinho. Tem aqui um link também do YouTube que explica muito bem porque é que nós podemos juntar ou porque é que não podemos juntar. Porque é que nós podemos juntar, por exemplo, estas duas effect measures numa meta-análise só, e é da Cochrane, por isso também altamente fiável. Ok. Na tua experiência, qual é a parte assim que mais consome tempo numa meta-análise, mas que não se está à espera que consuma tempo? Nós já sabemos que isto vai tirar bastante tempo das pessoas, mas que parte em específico achas que nós não temos a noção do trabalho que É, dá? é assim, eu acho que as meta-análises são muito melhores de se fazer do que colher dados. Colher dados de doentes. Porque acho que dá um bom impacto científico para os recursos que muitas vezes a gente não tem. Ou seja, nós não conseguimos fazer uma coisa que consiga mudar a prática clínica com os doentes que a gente, dos centros que a gente tem, mas com uma meta-análise, se calhar, conseguimos. Uhum. O que é que tira tempo numa meta-análise? Na minha opinião, para além do screening, para além do screening e da seleção dos artigos, é a colheita dos endpoints, porque tem que ser uma coisa rigorosa. Eu costumo fazer, para quem começa, eu costumo recomendar fazer o seguinte. Da mesma forma que eu estava a dizer que os endpoints podem ter diferentes formas de serem de serem apresentados, ou seja, com os different effect measures, o que eu recomendo às pessoas para depois perceberem qual é que é a melhor maneira de juntar aqueles estudos todos que selecionaram Uhum. é fazer um menu no Excel. Eu digo um menu que é o quê? Ou seja, por cada morte, ou seja, no estudo A tem risco relativo, tem não sei o quê, tem não sei quantos, tem hazard ratio, tem odds ratio a um ano, odds ratio a 2 anos, odds ratio, ou seja, ter, digamos, o menu desse estudo, o segundo estudo ter o menu, o terceiro estudo ter o menu, o quarto estudo ter o menu, e depois, ok, vamos agora agregar e vamos buscar o que, mais uma vez, melhor consegue agregar os estudos, melhor consegue, menos risco de viés tem, menor pressupostos são violados, dos diferentes estudos, e nós temos assim um panorama, digamos, do menu dos estudos que nós selecionamos, conseguimos ter uma decisão melhor do effect measure que a gente consegue selecionar. E é isso que eu acho que demora algum tempo, porque nós temos que passar de pente fino mesmo nos diferentes estudos, procurar diferentes publicações do mesmo estudo, ver se tem outras publicações, por exemplo, com outros points ver os suplementares, ou seja, nós temos que mesmo destrinçar os estudos muito bem. Ok, se calhar para terminarmos, uma última pergunta a propósito desta questão da publicação. Do ponto de vista de quem revê e publica, o que é que costuma faltar assim nos artigos submetidos que mais atrasa o processo de publicação ou condiciona a parte da rejeição? Porque já falaste ao longo da apresentação de vários potenciais erros que se podem cometer, acabaste de falar de alguns, mas há assim algum em específico que vejas repetidamente em meta-análises e que achas que é assim um grande erro, para além dos que falaste? É assim, eu acho que fui indo falando um pouco por tudo, ou seja, eu não consigo vos dizer efetivamente qual é que é a melhor maneira, porque lá está, eu acho que o que é importante é escolher muito bem os effect measures e escolher bem os endpoints, porque passando aí para, ok, estamos a utilizar um inverse variance, estamos a utilizar um modelo de RML, estamos a utilizar o outro. Eh, Em boa verdade, aquilo é a diferença de um clique. Uhum, Portanto, se nós não fizermos bem o trabalho de qual é a matéria-prima que nós estamos a meter,
o apertarmos a fazer outro clique não significa que aquilo vai ficar bem. E se for a diferença de um clique, não vai ser isso que vai invalidar a vossa publicação. Ou seja, quando muito é, olha, eu acho que vocês deviam utilizar este tipo de modelo. Muito bem, a gente recalcula tudo e envia. É um clique, basicamente. E normalmente não há muitas diferenças entre, eu vou dizer, não há diferenças entre modelos, mas o que eu quero dizer com isso é, há diferenças, mas normalmente não vai-vos alterar muito os resultados. Pode Ok. alterar, e aí sim, pode ser um problema, mas assim, se vocês têm efeitos significativos, pouco provável que será as causas para trocar o modelo, poderá não fazê-lo, poderá não alterar. Atenção, não estamos a falar de efeitos fixos para efeitos aleatórios, isso é completamente, Claro. estamos a falar dos outros modelos, porque lá está, classicamente tem sido até utilizado lá o DL, ou seja, o DL tem Uhum. sido classicamente utilizado, portanto, só daqui a muito tempo provavelmente as pessoas vão chegar a dizer: ah, não, está utilizado a Elba, isso é muito antiquado. Estamos a falar de 2024, isto há 2 anos. Pronto, na prática, quem ainda não sabe fazer muito bem meta-análise é falar com quem sabe, não é? Pedir ajuda, como Sim, na sim. parte nas revisões sistemáticas também já falamos sobre essa situação. Ajuda muito. Ajuda muito. Eu Pois, tento dar aqui um lamiré de quem sente-se obstinado a tentar. claro. Não é muito difícil, mas é importante fazer uns endpoints corretos, na minha opinião. Acho que isso é a parte mais importante. Endpoints e effect measures corretos. Acho que isso é a parte mais importante para manter a validade da nossa meta-análise. Ok. Pronto, muito obrigada a todos pelas perguntas e pela participação. Queria mesmo, para terminar, agradecer ao Dr. Emílio pela clareza e pela componente prática. Acho que saímos aqui todos bastante mais esclarecidos e também queria agradecer a todos os colegas por terem estado connosco. Relembro então que este webinar faz parte do ciclo Ferramentas que te ajudam a publicar. Tem aqui o PowerPoint do Dr. Emílio, bem estabelecido. É organizado pela Sub-Região de Braga e ao longo das próximas sessões vamos continuar a avançar pelas várias etapas da investigação científica. Portanto, boa noite, bom descanso e vemo-vos na próxima.